Lula chegou ao Japão nesta segunda-feira, acompanhado dos ex-presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Tem a imagem aí, produção? Conforme apurou o antagonista, Lula pretende aproveitar essa viagem para estreitar laços com o poder legislativo e discutir com os antigos e atuais chefes da Câmara e do Senado algumas peças do xadrez da reforma ministerial que Lula deve anunciar no início de abril. Apesar de ter mexido em alguns ministérios, como na Saúde e na Secretaria de Relações Institucionais, nomeando os petistas Alexandre Padilha e Gleisi Hoffmann, Lula ainda é cobrado por partidos do Centrão para fazer novas adequações na esplanada dos ministérios. E é curioso, né, Duda, que é como se o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco ainda fossem os presidentes da Câmara e do Senado. Eles vão para o Japão, tendo aquela reunião com o Lula, eles que fizeram os seus afilhados como sucessores, Davi Alcolumbre no Senado e Hugo Mota na Câmara, parece que são aqueles que ainda decidem. Tem um vídeo? Pode soltar. Que cena nessa edição de O Antagonista. Duda Teixeira, parece que Pacheco e Lira estão ali como babás, respectivamente, do Alcolumbre e do Hugo Mota. É para ver se eles se comportam. São eles que mandam e eles têm ali as suas marionetes. Fica parecendo isso, porque eles são ex-presidentes de casas legislativas. O que eles estão fazendo numa comitiva presidencial? Você pode eventualmente justificar que o presidente do Senado, o presidente da Câmara estejam lá, que haja alguma necessidade de representação parlamentar, mas são os presidentes que representam. O que os ex-presidentes estão fazendo? Pois é, eu acho que foram passear, né? É óbvio, né? Não tem... Assim, e também não faz sentido, assim, numa viagem oficial, importa o chefe de governo ir lá e falar com o chefe de governo do Japão. E aí, tipo, o objetivo é, então, permitir assinar um tratado de livre comércio. Bom, tudo bem, essas coisas, quem negocia essas coisas é o Itamaraty, né? Talvez o Ministério da Indústria e Comércio, mas é uma fila enorme de gente que vai descendo do avião, né? Não para de descer ministro, né? Parlamentar, senador. E aí o Lula fala, não, eu tô levando porque eu preciso conversar com o pessoal do Legislativo. É como se ele estivesse só transferindo o gabinete dele do Palácio do Planalto para Tóquio, né? Agora a gente vai fazer reunião entre nós aqui. Não, mas você não vai falar com os japoneses? Não, é entre nós aqui mesmo, né? Tipo, chama lá um uramaki, né? Eu vou querer um salmão, né? Não faz o menor sentido, São né? os pagadores de impostos brasileiros que pagam. Toda essa gente que saltou do avião aí. É um gabinete aéreo, né? Que vai... Isso não faz o menor sentido. E também não faz... Bom, aí tem um outro ponto que vale a gente destacar. Descendo essa filinha ali, tem uma hora que o Lula levou 3 sindicalistas, né? A CUT, que está ligada ao PT, a Força Sindical e a UGT. Cada uma dessas daí está ligada a algum partido político. E aí por quê? Publiquei hoje na Cruzoé. O que a CUT foi fazer no Japão, né? Porque, sei lá... E aí o próprio sindicalista, que é o Sérgio Nobre da CUT, fala, não, eu vim aqui para discutir relações diplomáticas e comerciais. Bom, mas não é um sindicalista que vai discutir essas coisas, né? Relações diplomáticas, quem tem que discutir relações diplomáticas são os diplomatas, né? Leva o Mauro Vieira. Os sindicalistas não faz sentido nenhum, mas faz sentido sob a ótica de tudo que está acontecendo agora no Brasil, que é a reeleição do Lula. Lula vai tentar a reeleição e está tentando fazer agrados
para os sindicalistas, porque ele vai querer contar com esses sindicatos quando estiver fazendo campanha. Ele já está fazendo campanha, né? Mas quando começar a campanha para valer no ano que vem, ele vai querer contar com essa turma e aí por isso está querendo fazer um agradinho, levando para passear lá no Japão e no Vietnã. Levando para passear. Vamos lá conversar. Em vez de a gente conversar aqui, vamos conversar lá no Japão, com todos os comes e bebes, com toda essa estrutura aí de comitiva estrangeira sendo recebida em outro país. Que farra, hein? Essa que é a verdade. É mais um trem da alegria do governo Lula. E o Lula já externou publicamente a sua vontade de tornar o Rodrigo Pacheco ministro, mas ainda não achou uma vaga que de fato seja do interesse do ex-presidente do Senado. E no caso do Lira, o próprio ex-presidente da Câmara já sinalizou que não gostaria de fazer nesse momento parte do governo Lula. Mas o antagonista apurou o seguinte: o Hugo Mota e o Lula pretendem convencer o Arthur Lira a assumir o Ministério da Agricultura. Isso tudo é joguinho, tá? O Lira finge que não quer, mas depois os outros tentam convencê-lo. Fala, tá, se é pela vontade, né, geral da nação, diga ao povo que fico, não é? Arthur Lira, primeiro, segundo, terceiro, quarto, como vocês acabaram de ver. Então, eles queriam, essa turma do Centrão, sempre os maiores orçamentos. Então, eles querem o Ministério da Saúde, eles querem isso, né? Às vezes, o Lula tenta bloquear uma parte aqui, que ele quer que fique na mão do PT, como aconteceu agora, com a nomeação do Alexandre Padilha para a vaga da Anísia Trindade na saúde, mas ele faz ali um acordão para entregar outra coisa. Diga. E o Rodrigo Pacheco, que o Lula falava, eu quero o Pacheco para tentar o governo de Minas, só que ele não aparece nas pesquisas, né? Não tem a menor chance. Aí vamos botar o Pacheco, então, em algum ministério. Mas acho que o Pacheco já entendeu que esse governo não vai acabar bem, né? No final do ano que vem. Então, também parece que ele falou, não, na esplanada eu não quero espaço. O que o Pacheco quer? Vaga no STF, Supremo Tribunal Federal. Só que não tem expectativa de ninguém sair, a menos que o Luiz Roberto Barroso peça aposentadoria antes da hora. Só que também precisa convencer o Barroso disso, né? Então ele fica meio sem ter um lugar aí, e o Lula fica meio que enrolando ele, levando ele para passear. E o Congresso Nacional vai ter uma semana morna entre hoje e a próxima sexta-feira, 28 de março, por causa dessa viagem do Hugo Mota e Davi Alcolumbre à Ásia, na comitiva que acompanha o presidente Lula em visitas ao Japão e ao Vietnã. Em ambas as casas, não há projetos polêmicos previstos na pauta do plenário. Na Câmara serão votadas na terça, por exemplo, propostas indicadas pela bancada feminina em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março. Já passou. E não há sessão deliberativa marcada para quarta e quinta-feira no plenário da Câmara. É férias para a rapaziada. O Brasil vai estar distraído com o julgamento do Bolsonaro, então vamos aproveitar a farra. O raciocínio deve ter sido esse. Já no plenário do Senado estão previstas para terça e quarta as primeiras sessões de discussão de uma proposta de emenda à Constituição, PEC, do líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, que altera o artigo 6º da Constituição para incluir entre os direitos sociais o direito ao saneamento básico. Falta o saneamento propriamente dito, né? Mas eles ficam ali fazendo firula. O ritmo dessa semana no Congresso contrasta com a da semana passada, quando houve a definição das presidências das comissões permanentes da Câmara e a aprovação do orçamento de 2025 da União na Comissão Mista de Orçamento e em sessão conjunta da Câmara e do Senado.